Bom dia! Consegui agora? Consegui. Ah, beleza, show de bola. Gente, estava com dificuldade aqui da internet, eu estou numa posição distante aqui, então tá justificando aí os minutinhos de atraso aí, mas 6 horas em ponto, estamos aí firmes e fortes para mais uma live do nosso programa, o ano mais disruptivo da nossa vida. Mais uma sexta-feira, mais uma ação transformar dentro agora do pilar financeiro, né, do nosso pilar recursos financeiros. E aí, como é que anda, como é que foi a semana, né, os desafios, como é que vocês encararam aí essas transformações que a gente já viveu? A ação transformar fala muito sobre as marolas do bem, né? Ou seja, o que eu faço com aquilo que eu aprendi, com o conhecimento que eu adquiri durante as outras ações, né, do identificar, de superar e potencializar. Como a gente está falando dentro do nosso pilar recursos financeiros, o título da nossa live de hoje é Sendo Transformados, ou seja, transformados pela generosidade. Um dos maiores princípios na nossa área financeira que você precisa aprender. A gente precisa semear para colher frutos. Ontem a gente falou sobre a ação potencializar e lá a gente aprendeu que cada semente plantada, Deus nos promete que ela vai render de 60, 30 a 10 por 1. Ou seja, 60 vezes aquilo que você semear é promessa de Deus que você vai ser retribuído. E isso em todas as áreas da nossa vida, seja na área financeira, seja na área pessoal, na área de trabalho, área profissional, no conhecimento. Tudo aquilo que você doa, você recebe em troca. Existe uma promessa, existe um mistério na lei da semeadura. Você precisa plantar para poder colher. E a generosidade tem muito a ver com isso. Você precisa plantar para poder colher. Bom dia, Adriana, tudo bom, meu amor? Tudo na paz? Que bom você aí com a gente. Então, hoje, a gente vai estar falando sobre generosidade. E eu queria também dar umas dicas hoje com relação ao controle financeiro, né? A gente falou sobre superar, né, os medos e insegurança, a gente descobriu, identificou que um dos maiores problemas que as pessoas têm financeiramente é quando elas não têm consciência daquilo que elas devem, daquilo que elas ganham, da separação do valor quando você é empreendedor, da diferença da pessoa jurídica para a pessoa física. Nossa, dá muito conteúdo para muitas lives e com certeza a gente vai estar aqui durante esse ano conversando muito sobre esse tipo de coisa, sempre que a gente passar no pilar financeiro. Então hoje, qual é a nossa ideia hoje? O aprendizado de hoje é a gente entender o que é a generosidade e ao mesmo tempo a gente traçar uma meta, né, a gente aprendeu ontem na ação potencializar, traçar uma meta de controle financeiro. Eu vou dar para vocês alguns percentuais, uma dica que eu uso comigo mesmo, de alguns percentuais, uma técnica que eu uso para poder você prosperar financeiramente, você entender que na verdade a prosperidade financeira nada mais é do que um controle financeiro efetivo, uma disciplina no controle financeiro, porque muita gente gasta mais do que recebe e muita gente também deixa de multiplicar seus valores porque não sabem aplicar, não sabem investir e acabam perdendo as grandes oportunidades da vida. Então hoje na Ação Transformar você vai receber mais um conhecimento disso aí e você vai fazer multiplicação. E hoje a gente vai ter o exercício da generosidade no nosso desafio, tá certo? Então sem mais delongas, vamos lá para o nosso texto bíblico de hoje, que está lá. A gente vai falar sobre uma máxima, né, que nem na Bíblia, que a gente precisa ser servo, a gente precisa servir. E quando a gente fala de generosidade, a gente precisa servir. E tem uma passagem na Bíblia onde Jesus, o grande mestre, ele serve aos discípulos. Ele nos mostra que para ser mestre você precisa servir primeiro. A gente precisa ser servo, aprender a ser servo. E eu vou falar sobre a passagem do lava-pés, né? Que é onde o Jesus lava os pés dos discípulos. Ele se coloca numa posição inferior das dos discípulos e lava os pés em sinal de reverência, em sinal de que ele era o grande servo. Ou seja, quando você tem conhecimento, quando você tem a sabedoria, você passa a ser servo para as pessoas ao lado de você. Você tem que entender esse princípio de que para ser líder você precisa ser servo. Então vamos lá? Está lá em João capítulo 13. Jesus lava os pés dos discípulos, é o título da nossa live de hoje. Vamos ler.
Diz assim a palavra de Deus. Abre seu coração e a sua mente para que você entenda esse princípio. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e que estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça, ou seja, lava-me inteiro. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entenderam o que lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se praticarem. Amém. Encerramos aqui no versículo 17. Esse texto ele é maravilhoso, né? Além de ensinar humildade, né? Ele ensina essa generosidade, né? Você, quando se torna mestre, senhor, quando você é transformado, como a gente está na ação transformar, a gente se torna mais servo ainda, porque o propósito de vida de quando Deus derrama sobre você uma capacitação, derrama sobre você um senhorio, né? Derrama sobre você uma liderança, a gente precisa entender o princípio dessa liderança, que é servir. A gente está lá para servir. Muita gente não tem, como diz assim, não consegue, né? Não consegue exercer cargos de liderança porque não entende esse princípio e acha que é só mandar e ficar na vida boa. Muito pelo contrário, você ser líder, você ser mestre é muito mais complicado, muito mais complexo. Deixa eu ver aqui, o Sérgio está pedindo aqui qual o link no Facebook. Deixa eu só escrever para ele aqui na nossa página do Mentes Vencedoras. O pessoal lá do grupo do Telegram ficou perdido aí de saber onde é que está a live. A live está lá no nosso, tá aqui no nosso Facebook. Beleza? Então, gente, é isso aí. O princípio, né, da liderança, o princípio de tudo aquilo que Deus coloca no nosso coração é fazer a marola do bem. É você servir a pessoa que está à sua volta, né? Então esse é o maior aprendizado que eu queria que vocês tirassem hoje. E agora nós vamos falar sobre os percentuais, né? Uma das maiores dores, né, das pessoas que estão endividadas, né, que chegam até mim, eu mesmo, né, na época que eu estava realmente muito apertado, já vivi momentos também muito apertados. Eu sou um ser humano como qualquer outro, né? Às vezes a gente falha na nossa administração e eu busquei conhecimento, busquei aprendizado. Então hoje a gente pode até viver momentos de dificuldade, mas nunca, né, de desespero, porque existe um controle. E a falta do controle é que faz a pessoa se desesperar, porque ela não tem noção de quanto ela ganha, ela não tem noção de quanto ela tem de dívida, ela não tem noção, a gente discorreu isso durante a semana inteira falando sobre isso.
um dos maiores problemas, né? Eu falei no início que o empreendedor ele não sabe diferenciar, né? Acontece muito com quem é profissional liberal também. Eu que sou arquiteto, no início era muito difícil você entender que você como profissional liberal, você também é uma pessoa jurídica. E você tem a sua vida particular e a sua vida da empresa. Você tem que entender que existe uma grande diferença dentro do empreendedorismo, que é entender essa questão de pessoa física e jurídica. Você tem que separar muito bem essas coisas, porque esse é um dos maiores, estatisticamente, é um dos maiores problemas que os empreendedores enfrentam e eles acabam quebrando por causa disso, porque não sabem diferenciar o dinheiro da empresa e o seu dinheiro. Quando você é dono de uma empresa, aí vamos lá, eu fazer até um link, veio agora isso na minha mente, fazer até um link com relação ao que a gente aprendeu na leitura. Você precisa servir para a sua empresa. Você é dono da empresa, você é servo da sua empresa. Você passa a ser um assalariado da sua empresa. Então você, com inteligência financeira, você entende que as suas despesas privadas podem ser jogadas dentro da empresa, porque você é assalariado da empresa. Você entende o que são dividendos no final de ano, onde você tem os maiores lucros, onde você tem as menores taxações. Isso você precisa compreender. Eu vou estar durante esse ano fazendo alguns uns vídeos a partir de março, dando essa orientação, tanto financeira quanto de inteligência financeira. Você entender o que você precisa fazer para quando você tem uma empresa. Né? Não é simplesmente abrir um CNPJ e aí todo o dinheiro que entra na empresa, esse dinheiro é meu. Não, esse dinheiro é da empresa. Você se torna um assalariado da sua empresa. Então, do mesmo jeito que você vai traçar uns percentuais para a sua vida privada, você também vai traçar uns percentuais para a sua vida na empresa. Você precisa entender que ela também precisa prosperar, ela precisa ter controle financeiro, ela precisa ter transformação, ela precisa prosperar e fazer marola nas pessoas que estão à volta da empresa também. Então, assim, a sugestão qual é? Eu trabalho da seguinte forma. Toda receita, né, eu tenho 3 empresas, né, eu tenho uma empresa de tempo, porque eu sou ex-atleta. Voltou? A gente está com problema de reconexão. Hoje eu estou com um probleminha de conexão aqui. Essa distância aqui não está legal. Vou ter que mudar meu local da live aqui. Então vou botar um repetidor aqui. Desculpa, gente. Eu acho que deu uma paralisada, não sei onde é que parou, mas foi rapidinho. Então eu tenho essas empresas e eu tenho minha vida privada. Ou seja, eu tenho as minhas despesas da minha vida particular e tenho as despesas da minha empresa. Isso são coisas completamente separadas. Então todo o valor que eu recebo, que é declarado na empresa, através de notas fiscais e tudo isso, são valores da minha empresa. E eu sou um assalariado da minha empresa. Tá travando, né, meu amor? Vê se está melhor agora. Eu mudei para os dados móveis, acho que ficou melhor agora, não ficou? Vamos lá. Então, eu tenho meus valores, né, os valores que entram dentro da empresa. E eu sou um assalariado da empresa. Eu estipulei o que a gente chama de prolabore. Eu tenho uma retirada mensal da minha empresa. Isso também se torna anual, né, um somatório anual de valores. E no final do ano, eu faço meus dividendos. A gente fez o dividendo entre eu e minha esposa, somos os sócios. A gente faz a divisão dos lucros da empresa ou prejuízo, quando der prejuízo. A gente faz a nossa divisão no final do ano e esse valor de dividendos, ele é um valor que não tem taxação, pelo menos ainda não tem taxação. É o grande boom dos empresários, é onde você tira o teu maior retorno financeiro da tua empresa. A grande vantagem de ter empresa é essa. Então a gente tem, só que você não tem férias, você não tem 13º, você não tem os benefícios, isso tudo você constrói dentro da sua empresa. Mas você estipulando um valor de honorários básico, você é taxado ali, você paga o seu INSS, os seus impostos, tudo direitinho, que nem como se você estivesse trabalhando de carteira assinada para alguém. E a grande vantagem é que no final do ano a receita, né, o balancete final, quando você tem um resultado positivo, esse valor pode ser dividido nas cotas da sua empresa e você ser remunerado um belo de um valor. E esse valor você pode vir adiantando, fazendo vales, fazendo valores. Então toda a retirada que você tira da sua empresa são consideradas retiradas como se fossem do prolabore ou então de lá dos dividendos no final do ano. Tem que bater, no final do ano você tem que bater no balancete. O seu contador vai poder te ensinar muito tranquilo isso aí, tá bom? Então hoje, quais são os percentuais que eu uso na minha vida particular? Eu tenho uma receita dentro do meu particular para pagar minhas despesas particulares. Algumas despesas minhas já são na empresa, por exemplo, locação, o aluguel da minha casa, as despesas com o carro, né? Coisas que você tem
uma recorrência de trabalho, você usa como seu trabalho, ele deixa de ser despesa para ser custo, e você pode colocar isso dentro da sua empresa como despesa da empresa. Então é uma forma de você estar fazendo mais e menos lá no final do ano no balancete. Tá? Então quais são os percentuais que eu uso? Eu peguei aquela receita, é como se eu tivesse recebido um envelope com o meu dinheiro. O que eu faço? Vamos lá. 5% desse valor eu me pago. Isso é um grande princípio que você precisa aprender, o automerecimento. Você se paga. Por exemplo, vamos fazer um valor fictício. Eu recebi 10 mil reais da minha empresa como salário no mês. 5%, ou seja, 500 reais, eles são para mim, para uso exclusivo seu próprio meu. Você não vai comprar nada para ninguém, você não vai fazer nada. Dinheiro que você vai pegar em espécie de preferência, você vai pegar esse valor e botar dentro da sua carteira. Você vai gastar com você, nos seus prazeres. Lembra que a gente falou lá na qualidade de vida, no pilar, lá em janeiro a gente conversou sobre isso. O seu merecimento, no seu lazer, na sua qualidade de vida. Você vai fazer as coisas para você, porque você potencializa o gatilho do automerecimento, tá certo? Essa é a primeira coisa, 5% desse valor. E é a primeira coisa que você vai tirar, 5% para se pagar, ou seja, eu trabalhei, eu mereço, eu sou feliz, eu tenho certeza, Deus me deu saúde, eu tenho o meu valor a receber. A segunda coisa que você vai fazer, o segundo passo, eu tenho um percentual de 10%, que é para doação. Ou seja, 10% desse valor, você vai pegar R$1.000 desse valor e você vai doar. É um valor que não é seu, é um valor que você, para quem é de alguma religião, para quem faz algum trabalho social, não importa. Você vai fazer isso para alguém. É o teu ato de generosidade, a doação, tá certo? Eu distribuo esse valor e a gente vai fazendo generosidade, ativando o gatilho da generosidade, tá? A terceira parte é a segurança. É um dinheiro que você vai guardar e você não vai mexer nesse valor. Ele vai ficar dentro de uma aplicação segura, uma aplicação que te renda, que não tenha tantos riscos, mas que ele fique ali e você esqueça que você tem esse valor. Você criar esse hábito é maravilhoso. Você vai ver como é que em pouco tempo esse valor vai crescer e você vai se sentir mais seguro para as emergências, para os momentos difíceis. A gente, como autônomo, a gente não tem fundos de garantia, a gente não tem alguns benefícios que tem quem tem carteira. Então você precisa criar o hábito de ter a sua, entre aspas, poupança segura. Não significa que você vai pegar esse dinheiro e botar na poupança, que é um dos piores rendimentos que tem, mas vai colocar ele dentro de um investimento seguro. Eu, por exemplo, tenho previdência privada com a minha esposa, desde quando a gente começou a trabalhar, e agora, a partir dos 55 anos, a gente vai conseguir se aposentar e poder ter uma receita recorrente dentro dessa previdência privada. Foi gerada através dessa verba para segurança. Então, 5% para você se pagar, 10% para você doar, 10% para você ter segurança, né? 15% seria para investimentos. Esse percentual, a tendência dele é crescer cada vez mais. Eu vou explicar por que do restante. Esse percentual é para você investir. Eu comecei com 5%, depois com 10%, para o quê? A nossa renda passiva. O dinheiro ele vai trabalhar para você. Esse valor você vai colocar em aplicações com algum risco, com um valor de juros muito melhor, uma aplicação que te renda juros melhores, né? Aplicação em imóveis, em situações que você possa ter uma renda passiva. O que é uma renda passiva? É um retorno financeiro sem você fazer esforço. Você vai colocar esse dinheiro lá e aquele dinheiro vai te trazer algum retorno, para que você tenha um valor mensal recorrente. Beleza? Essa é um investimento em rendimento passivo. E os 60% dos restantes? 5% para se pagar, 10% para doação, 10% para poupança seguro e 15% para investimentos mais hard, vamos dizer assim. Quem é influente, investimentos de alto risco, mas que geram também um retorno melhor, né? E que possa trazer algum tipo de recorrência. E aí 60% é para você pagar as suas contas. Gente, se você não consegue, com o seu salário, com o que você recebe por mês, né, com as suas provisões, você não consegue viver com 60% daquilo que você recebe, você está numa curva de declínio para se tornar um endividado, você está numa curva de declínio para se tornar, como entrar no desespero da dívida e você ter problemas futuros. Então, assim,
Bota na sua cabeça, cria esse mindset que eu preciso viver com 60% da renda que eu recebo. Isso é o quê? Suas contas básicas, suas despesas básicas e tudo, tá? Isso não falo de investimento, não é nada. Isso são as suas despesas, o teu custo mensal de vida. Esse percentual, tendência, os grandes players, né? Aí eles conseguem viver com 10, com 20, com 30%, e os outros percentuais ele muda. Mas as bases de divisão são essas. 5% para você, 10% de doação. Tem gente que já está doando 20%, 30%, 40%. É ótimo. Quanto mais a gente planta, mais a gente tem a multiplicação. Lembra da palavra? Da parábola da semeadura? 60, 30, 10 para 1. Né? Você tem a medida recalcada e sacudida de semente. Você planta uma semente, você tem quantas sementes dentro de uma árvore, né? Que você está recebendo. Isso é um mistério de Deus, né, na nossa vida. Tá certo? Então, beleza. 5% para você se pagar, 10% para doação, 10% para poupança seguro, 15% para renda recorrente, a renda passiva, vai ser a aplicação da renda passiva, quem tem kitnet, quem tem aluguel, quem recebe, essa é a renda passiva, é um dinheiro que trabalha para você. Rendas maiores, né, investimentos maiores, com alto risco e tudo. E 60% para você viver. Tá certo? Explicado? Entendido? Gente, já foi 24 minutos já. Ah, meu Deus, eu atrasei 2 minutinhos, 22 minutos de live. Então vamos lá, deixa eu lançar o desafio para você. O nosso desafio de hoje é o quê? Crie os seus percentuais para controle financeiro. Você vai criar ali esses percentuais. Isso eu estou te dando o meu exemplo, que funciona comigo. Você precisa criar o hábito para você. Se você tem condição de mudar os percentuais para mais, ótimo, vai mudando. Quanto menos você ter do percentual do que você recebe para as suas despesas pessoais, melhor ainda. Mais dinheiro você vai ter para poder guardar, mais dinheiro você vai ter para aplicar, mais dinheiro você vai ter para doar, para exercer a generosidade e tudo. E o segundo desafio, né, dentro dessa mesma história, além de você criar o seu percentual, né, criar os seus percentuais, eu queria que você tenha um ato de generosidade hoje, ainda hoje. Você vai pedir a Deus na nossa oração, quando eu terminar, a ter um ato, trazer alguma pessoa, alguma instituição, o que for. Você vai buscar esse ato de generosidade no dia de hoje, tá certo? Não importa o valor, eu quero que você tenha e exercite a sua generosidade hoje. E a tarefa? Encontrar alguma instituição para você fazer suas doações. Né? Vai buscar. Isso é uma tarefa que eu também estou buscando esse ano, né? Encontrar uma instituição que a gente possa colaborar financeiramente para essa instituição. Uma instituição séria, lógico, né? Você vai buscar, Deus vai trazer ao seu coração essa instituição. Tá certo? Dica do dia, se organize, controle sua vida financeira, tenha certeza daquilo que você ganha e daquilo que você deve, né? Saiba as suas despesas, faz uma planilhinha doméstica, tem vários sites, o que mais a gente tem hoje a informação aí dentro da internet sobre planilhas de controle financeiro, umas mais complexas, outras mais simples. Eu acho que se você criar um hábito de alguma coisa simples e criar essa rotina de controle, você vai com certeza prosperar e esse ano vai se tornar disruptível na sua vida. Tá certo? Gente, vamos orar, agradecer a Deus por mais essa live, mais uma sexta-feira, mais uma semana que a gente está encerrando o nosso Pilar Recursos Financeiros. Amanhã a gente vai ter a nossa live, né, no Zoom, como todo sábado a gente tem. E se alguém quiser participar ao vivo, é só clicar no link e entrar lá, que a gente vai ter um prazer de ouvir seu testemunho, sua transformação desse ano. E estaremos juntos amanhã, então, 6 horas da manhã, tá bom? Então feche seus olhos agora, vamos nos conectar com Deus. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por mais esse dia, que podemos levantar as nossas camas e viver o dia que o Senhor preparou para nós. Muito obrigado, Pai. Pai querido, que esse seja um dia de vitória, um dia abençoado na Tua presença, que possamos ter a grande oportunidade de fazer marolas do bem, como eu sempre falo em nosso treinamento, nossos projetos, e a gente tenha, e que o Senhor traga a nossa memória, traga a oportunidade de podermos ser generosos para alguém no dia de hoje, ou para alguma instituição, ou o que for. Que o Senhor vá nos trazendo à memória essa lembrança, que a gente exerça esse papel, Pai, de servos, de servir. Nós estamos nesse mundo para servir. Se o Senhor tem colocado a provisão na nossa mesa, se o Senhor tem colocado a provisão nas nossas receitas, Senhor Deus, nosso trabalho, com certeza
é para um bem maior também, não só para nós vivermos uma vida abundante aqui, mas para transbordarmos na vida das pessoas à nossa volta. Então, Pai, que as pessoas que estiverem chegando a esse vídeo, que elas sejam tocadas agora a ter um ato de generosidade no dia de hoje. Não só no dia de hoje, mas sempre que eles exercitem esse ato de generosidade. Para a honra e glória do Teu nome, Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem provido, por aquilo que o Senhor já nos deu, por aquilo que o Senhor ainda vai nos dar, porque o Senhor derrama sobre nós, Pai, a nossa provisão. Nós dependemos exclusivamente do Senhor, porque é o Senhor quem nos dá, é o Senhor quem abre portas e fecha portas. E nós glorificamos a Ti pelo dia de hoje e por essa oportunidade de estar aqui transbordando conhecimento, transbordando dicas e orientações vindas do alto, Pai. Muito obrigado pela porção da Tua palavra também. O Senhor nos ensina a sermos servos humildes e o Senhor nos ensina também a transbordar na vida das pessoas, Pai. Recebe nossa adoração, nosso louvor e nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Gente, hoje a live foi um pouquinho maior, mas está tudo certo. Estamos dentro dos nossos 20 minutinhos aí, de 20 a 30 minutos. Um beijo no coração de vocês. Amanhã, 6 horas da manhã, eu vou estar botando o link no nosso grupo exclusivo lá do Telegram. Se você ainda não entrou no nosso grupo, tem os links aí nas nossas lives. E vamos estar juntos amanhã no nosso encontro aí, pessoal, conversando um pouquinho sobre tudo que aconteceu nessa semana. E na semana que vem, nós vamos estar entrando no nosso pilar. Qual vai ser o próximo pilar que eu esqueci? Cadê ele aqui? Tá aqui, ó. Nosso próximo pilar, que vai ser na área de relacionamentos. Opa, vida amorosa, o pilar da vida amorosa, o segundo pilar do nosso quadrante relacionamentos. Então, semana que vem também vai ser muito bacana. Um beijo no coração de vocês, que Deus abençoe e a gente se vê amanhã, 6 horas em ponto, sem atraso. Fiquem na paz e lembre-se, mude sua mente e descubra um vencedor. Um ótimo dia para vocês.